Pessoal, meu nome é Nayara, bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal eu compartilho os meus aprendizados sobre como ter uma vida mais consciente. Eu ia gravar um vídeo sobre a experiência com o uso do Zolpidem. Eu sempre tive problema de insônia, minha família inteira, por parte de pai, meu pai tinha muita insônia, e aí chegou num ponto, na época da faculdade, que eu não conseguia dormir, e descobri há uns 3 anos atrás o Zolpidem, né, na época a médica me receitou, eu tinha tomado alguns remédios para ansiedade, não sei porque os médicos me passaram remédio para ansiedade para dormir, e quem tem insônia não dorme com remédio de ansiedade, e aí descobri esse Zolpidem e fiquei, nossa, na época foi a coisa melhor do mundo, porque como eu tinha muitos problemas de faculdade, trabalho, chegava à noite eu não dormia, não tinha, né, qualidade de sono, e descobri esse remédio e comecei a tomar. O médico me falou que eu poderia tomar enquanto eu tivesse insônia, não teria nenhum problema, porque o Zolpidem não causa dependência. E aí comecei a tomar. Tomava um por dia, e assim, no outro dia eu sentia um mal-estar, um sono muito grande, mas pelo menos conseguia dormir. Então, durante um ano, eu fiz o uso do Zolpidem, achava uma coisa estranha, porque era um sono muito forte, né, muito rápido, e eu nunca tinha sentido aquilo, mas eu estava gostando, porque eu estava conseguindo dormir, uma coisa que nunca tinha acontecido, e coloquei na cabeça que tinha resolvido o meu problema. E logo com um ano de uso, eu comecei a sentir os piores efeitos colaterais. Na verdade, desde quando o começo que eu comecei a usar, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar mais ansiosa, comecei a esquecer muitas coisas que eu ia falar, palavras, começar a ter um pensamento um pouco confuso, mas eu achava que era cansaço, era estresse do trabalho e não associei a isso. Mas na época que eu comecei a usar esse Zolpidem, foi na época da pandemia também, então a ansiedade também aumentou normal, até que chegou um ponto que eu comecei a sentir vertigens muito fortes, ao ponto de achar que eu estava tendo algum aneurisma, algum derrame, por parece que meu cérebro estava descolado ali na cabeça, andava uma tonteira. Só que nessa época, para melhorar o mal-estar, eu comecei a diminuir as doses. O mal-estar melhorou pouco, mas eu consegui vencer até o final da faculdade dessa forma. E detalhe, uma coisa importantíssima que eu não sei o que acontece com os médicos, que eles não avisam que esse medicamento ele não é de uso contínuo, de forma alguma. Esse medicamento está expresso na bula, que o uso dele só pode ser feito contínuo durante 4 semanas. E como que os médicos não avisam isso? Falam que você pode tomar porque como não causa dependência, você pode tomar. E dentre os efeitos colaterais você percebe que tem até demência, algumas coisas assim muito exorbitantes e os médicos não falam. Psiquiatras não falam sobre esse efeito absurdo. Uma coisa que eu percebi, que eu fiquei muito chocada depois que fui ler a bula, que os médicos não falam, é que esse medicamento não pode ser usado por mais de 4 semanas, contínuo. E eu já estava há 1 ano usando esse medicamento, e isso é muito sério, porque a partir do momento que eles falam que você pode usar, a gente fica livre, a gente confia no médico. O medicamento estava me fazendo dormir, eu já tinha aceitado que eu era uma pessoa que sofria de insônia, né? Nunca procurei outros caminhos para resolver esse problema e o medicamento me atendeu. Só que você percebe que é um medicamento que age dentro da sua cabeça, é um medicamento muito forte, que desliga o seu cérebro, igual eu falei em outro vídeo. O computador, se você puxa o computador da tomada de uma vez, o computador estraga. Então, como que a gente pode achar normal tomar um remédio desse a vida inteira? Não existe isso, não existe receita mágica. O sono, ele precisa ser um ritual, ele precisa, a gente vai falar sobre higiene do sono. Como você quer dormir, com a luz acesa, mexendo no celular, sem ter feito um exercício físico, o seu corpo está precisando daquele descanso, né? A gente tem melatonina, que é o hormônio que regula o sono, e ela vem a partir da escuridão. Então, se você está com a tela azul na sua cara, você não vai dormir. Então, assim, antes do médico receitar, lógico que se você está numa crise, você precisa resolver aquilo ali, é válido, é válido. Detalhe do pior sintoma, o mais absurdo, o mais louco, surreal, foi eu ter adquirido a TAG, que foi um transtorno de ansiedade generalizada, do ponto de eu não conseguir conversar com as pessoas, de eu ter medo de morrer, de eu ficar desesperada, apavorada, e não conseguia nem controlar minha respiração, a minha respiração doía. Foi assim, o pior dos efeitos colaterais. Você imagina você estar em desespero, você sofrer de uma ansiedade que eu não conseguia entender, de eu querer bater a cabeça na parede para passar aquela sensação de morte. E não era frescura, eu sentia no corpo uma sensação que a minha respiração não era normal com o que eu estava sentindo, um sufocamento, um desespero, e eu não sabia de onde vinha aquilo. Eu achava que era muito estresse do trabalho, nunca associei ao remédio. E hoje eu vejo que depois que eu parei de tomar o remédio, tudo passou. Lógico que eu também, né, implementei outras atitudes de qualidade de vida, mas o sintoma mais absurdo foi esse transtorno de ansiedade generalizada, que me levou à depressão, porque como eu já acordava desesperada, me sentindo muito mal, não conseguia respirar, não conseguia conversar com as pessoas, ia para o trabalho e gaguejava o dia inteiro, não conseguia pensar, um medo, um desespero muito grande. Eu cheguei ao ponto que não estava valendo mais a pena, não conseguia entender e eu não conseguia parar aquele ciclo de ansiedade muito violento. Então eu venho compartilhar com vocês aqui
que esse medicamento ele é muito perigoso, ele não pode ser usado por muito tempo. Então, se você tem insônia, me segue, eu vou fazer mais vídeos explicando como que você pode se tratar disso de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil, mais orgânica, mais natural. E consegue sim. Eu achava que a insônia eu nunca conseguiria curar dela, mas consegui e não preciso desse medicamento. Hoje eu tenho ele, eu uso ele para, não vou demonizar o Zolpidem, eu uso ele em situações muito específicas, como viagem em ônibus, que eu ainda tenho, né, um pouco de agonia de ficar em ônibus, ou quando eu sei que às vezes aquele dia foi muito difícil, eu não realmente não vou ter tempo para fazer o meu ritual de sono, mesmo assim é um quarto ou meio, eu não tomo ele direto, nem, e sinceramente uma caixinha para mim hoje tá com um desmame que eu fiz da segunda vez, que eu relatei em outro vídeo, uma caixinha para mim dá para 6 meses, ela chega a vencer. Eu deixo ela para situações assim muito extremas mesmo, porque entre às vezes tomar um quarto esporadicamente e deixar de dormir, né? A gente às vezes põe na balança que essa vida adulta, corrida, é muito complicada. Então, eu ainda uso, não sei se vou deixar de usar eternamente, mas como a bula diz, 4 meses contínuos, gente, isso é surreal, isso você está procurando uma doença muito grave, fora, né, os efeitos colaterais que são muito absurdos, e demência, e acabar com a sua qualidade de vida, com a sua saúde mental, e sei lá mais o que, né, porque a gente não tem, esse remédio, é, ele é relativamente novo, né, a gente não sabe o que no futuro pode acarretar, você ficar aí dependente, acabar com a sua saúde, destruir, né, os seus neurônios, seu cérebro, a gente não sabe, uma coisa que é tão invasiva, não pode ser um medicamento que você pode incorporar. Fala, né, que seus rins também agradecem, o medicamento não é uma coisa boa da gente incorporar, e os médicos precisam ter mais consciência antes de receitar, né, e explicar para a pessoa que não pode ser uma coisa contínua de forma alguma, a bula é muito expressa, e é muita falta de consciência os médicos receitarem sem ter um controle, sem acompanhamento e sem explicar isso, né, antes de tudo. Então eu vim contar para vocês a minha experiência, deixar claro, gente, que esse medicamento não pode ser usado contínuo. Tem como pessoas que se sentem com mais dificuldade para dormir, mais ansiosas para dormir, tem como voltar a dormir sem ele. Ele é um medicamento para ser usado em situações pontuais. Eu fiz uso dele em 2019, durante um ano, quando eu estava na faculdade. E tô contando para vocês que foi uma experiência de morte. Usar durante um ano. Tem pessoas que falam que não tem nada, gente, mas de verdade. Vocês não sabem a destruição que esse remédio está causando dentro da sua cabeça. Gente que fala que não tem nenhum efeito colateral, às vezes não está presente para perceber os sintomas. E com certeza essa pessoa é uma pessoa mais ansiosa no dia a dia, que quando você desregula os seus neurônios, o seu GABA, o seu cérebro nunca vai funcionar 100%, vocês podem ter certeza. Eu vejo muitos vídeos, o pessoal falando que usa, mas presta atenção direitinho se realmente não está tendo nenhum efeito colateral, se não, realmente não se sente mais ansioso que o normal, ou tonteiras, dor de cabeça estranhas, às vezes até uma depressão, porque o efeito rebote desse remédio, a ansiedade, é depressão, você se sente mais acuado. A ressaca do outro dia também não é uma coisa normal para a gente, de qualidade de vida. Quem fala que não tem esses efeitos colaterais não está presente com o seu corpo, com as suas sensações, ou às vezes já está tão anestesiado que nem lembra mais o que é sentir um dia normal, um sono, gente. Depois que eu parei de tomar, depois de 2019, o sono normal é tão diferente. No começo a gente acha gostoso aquele sono do Zolpidem, né? Que ele é um sono que te relaxa. Muita gente até faz coisas, né? Quando a gente viu ali na internet, faz coisas sem ver. Eu mesmo já fiz compra é coisa que eu já queria comprar, mas comprei dormindo e não me lembrei no outro dia. Não fiz igual aquele moço lá que comprou 15 mil. Mas já conversei com pessoas que depois nem lembrei. Tem gente que não tem isso, mas eu também tive. Mas nada muito grave, né? Mais coisa de quando você tá sonâmbulo e dorme conversando. O efeito colateral do outro dia era muito sono, era muita canseira, né? Aí desse ano, desse 2019, foi essa tag muito violenta, sem precedentes, uma coisa que eu nunca vivi. Nem na minha adolescência, que eu já tive, né, crises ansiosas. Eu era sou uma pessoa muito ansiosa. Nunca me senti dessa forma física mesmo, de igual a primeira terapia que eu fiz, eu falei que eu queria bater a cabeça na parede para passar aquela sensação de morte, que parecia que tinha uma coisa dentro de mim me apertando, me matando, e eu não conseguia entender. Então, assim, se ainda esse efeito colateral não chegou, você faz uso há muito tempo, cuidado, porque ele pode começar do nada, né? Igual eu falei, você tá se sujeitando, né, ao medicamento que mexe dentro da sua cabeça. Sinto que a minha insônia sempre foi muito forte, eu consegui regular, né? Usei em 2019 e nesse último ano tive um probleminha com o trabalho. Acabei voltando a usar, falei que ia usar por pouco tempo, mas acabei ficando dependente durante uns 4, 5 meses. Aí na hora que eu vi que eu tava, uns 4 meses, que eu vi que eu tava entrando nessa furada de novo, eu pus o pé no chão, falei que ia fazer outra rotina, porque é uma coisa que a gente tem que se policiar. Fala que não é viciante, mas o vício psicológico de você ter que deitar e não ter que se preocupar com todo o ritual do sono, que para quem é ansioso é muito mais. Tem que ser muito mais planejado. Quem é ansioso, não, quem está ansioso, né? Que a ansiedade
não é uma característica da gente, né? A gente fica ou a gente não fica, a gente consegue se desprender dela, se desidentificar. Mas dessa vez está sendo muito mais fácil. Eu recomendo que quem quer fazer esse desmame comece, consegue não se identificar com a ansiedade e se portar de um modo não ansioso, né? Então, a gente consegue muito bem se livrar dele. Fiz o segundo desmame com a melatonina, fiz um vídeo, né, da melatonina que eu fiz o desmame. Agora eu tô assim, mais ou menos uma vez por semana. Sempre tem um dia que a gente tem mais problema, que a gente deixa de resolver os problemas todos. Eu acabo usando um quarto, meio, seguindo, ficar assim uma semana às vezes. Sem 6 dias, né? Igual eu falei, uma vez por semana, às vezes acabo tendo que tomar um, que é o dia que a gente deixa pra resolver os problemas mais pesados. Mas posso dizer que já vai pra 1 mês e meio, que eu já tô conseguindo ficar bem espaçado, tomando um quarto. E tá voltando, tô melhorando demais a ansiedade, tô melhorando. Tá voltando aquela qualidade de vida que eu me propus no ano de 2020, quando eu formei, que eu falei que ia fazer o desmame, fiquei super bem. A TAG, mas falar pra vocês, a TAG mesmo, foram 6 meses pra melhorar depois que eu parei de tomar ele. Foram 6 meses, assim, foi diminuindo, foi bem gradual. Eu parei de tomar em janeiro e junho eu já sinto que já tinha melhorado uns 95%. Eu ainda sentia alguns sintomas esporadicamente, mas foram 6 meses. Mas porque eu fiquei um ano tomando, e eu acho que o tempo que o meu organismo conseguiu liberar essas substâncias tóxicas que estavam em mim. E agora da segunda vez foram esses 4 meses, mas também não foi igual da outra vez. Da outra vez eu tomava um comprimido inteiro, né? Dessa vez eu tava tomando um quarto, meio. Então, assim, tô conseguindo fazer esse desmame muito mais fácil que da outra vez. Não falo que a gente nunca vai se apegar, né, em qualquer medicação, que isso nunca mais vai acontecer, porque a gente, o passar do dia a dia, a gente acaba, né, ficando fraco. Mas hoje eu sinto que com essa melatonina eu consigo administrar muito bem o meu sono, muito bem, foi um achado. É igual eu falei no outro vídeo, não quero ficar dependente dela mais. O dia que eu fico mais cansada, que eu consigo me exercitar, eu não preciso usar ela, isso é excelente. Final de semana que eu saio, me distraio também, não preciso usar. É mais durante a semana que eu trabalho e as preocupações, né? Aí pra gente desligar. Ciência, que esse medicamento só pode ser usado por 4 semanas contínuo. Então, se você já tem mais de um mês que está usando, tenha muito cuidado com a sua saúde. Primeiro, tenha consciência. Segundo, consulte seu médico, fale com ele que você quer parar de usar esse medicamento. Mas quando eu procurei um médico, o médico falou que não precisava fazer desmame, porque esse remédio não era viciante. Então, eu fiz o desmame por conta própria. Porque o desmame é psicológico, né? Como eles falam que não tem vício, ele é psicológico. Então, eu diminuí as quantidades, melhorei a minha qualidade de vida, exercício, diminuí preocupações e implementei a melatonina. E pela segunda vez, estou passando pelo desmame e muito feliz pelo resultado e vou compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, comentassem, gente. É tão importante ter comentários, que a gente vê que esse vídeo está ajudando pessoas, que esse vídeo tá fazendo diferença para alguém. É tão complicado editar vídeo e subir. Eu quero criar uma comunidade de pessoas que se ajudem. Então, se você puder deixar seu comentário sobre como, em qual fase que você está com o uso desse medicamento, a gente vai compartilhando, vai conversando. Deixa o joinha e o comentário, gente, é muito importante. Então, muito obrigada, até breve.